Você sabia que é possível planejar a sucessão de bens entre herdeiros e evitar eventuais desgastes familiares? Os detalhes dessa prática jurídica e as suas aplicações você confere agora na entrevista do advogado e doutor em Direito, Diogo Calazans. O direito sucessório está presente especificamente no nosso Código Civil e ele regula a transferência do patrimônio após a morte. Essa transferência ela pode se estar baseada na lei ou no testamento. Acontece que na prática, uma das ações que mais se prolongam no Poder Judiciário brasileiro é a ação de inventário. Exemplo disso é uma ação de inventário que teve seu andamento na cidade de Rio Grande do Sul e que durou 107 anos. Para evitar essa morosidade do processo, é que eu trago para vocês o planejamento sucessório, baseado na holding, baseado no seguro de vida e baseado no testamento. Podemos sim afirmar que o planejamento sucessório ele pode servir para evitar dramas ou futuros conflitos familiares. O primeiro instrumento utilizado para isso é o contrato de seguro de vida. Esse contrato de seguro de vida pode ser utilizado para que essa indenização decorrente do contrato sirva de indenização para pagar as custas iniciais do processo, as custas finais, os impostos de transferência decorrente da morte e os honorários advocatícios. O segundo instrumento, pouco utilizado no Brasil, é o testamento, em que a vontade do de cujos deverá ser cumprida após a sua morte. E o terceiro, específico do nosso tema, é a criação de uma holding. É transformar o patrimônio particular do titular da propriedade em uma empresa. As vantagens de se fazer um planejamento sucessório é a primeira, evitar conflitos futuros após a morte. E a segunda, com a criação da holding, que nada mais é do que uma empresa, há o pagamento menor de impostos. Isso tudo dentro da legalidade, porque nós sabemos que a pessoa jurídica paga menos imposto do que a pessoa física. Então, o próprio titular do patrimônio é que vai ter a vantagem em vida da criação da holding. E para quem é indicado esse planejamento sucessório? Já foi o tempo de se indicar o planejamento sucessório apenas para aqueles que têm grandes patrimônios. Qualquer pessoa que tem um patrimônio é a pessoa indicada para fazer um planejamento sucessório. As três ferramentas que podem ser utilizadas para fazer um planejamento sucessório são elas. Primeiro, o seguro, que nada mais é do que um contrato em que o segurado estabelece com uma seguradora e fixa uma indenização para ser entregue ao beneficiário após a sua morte. No planejamento sucessório, essa indenização ela vai servir para pagar os custos decorrentes do processo. O segundo instrumento é o testamento, que nós temos no Código Civil várias modalidades específicas para testar, e basta o testador escolher uma dessas modalidades que a sua vontade será cumprida após a sua morte. E o último é a criação do contrato social da holding, que é nada mais é do que a transformação dos bens particulares em uma empresa. O planejamento sucessório é um instrumento multidisciplinar. É um instrumento realizado em ação conjunta pelo contador e um advogado. Nós sabemos que para a criação de qualquer empresa, e não seria diferente para a holding, é necessário a presença de um contador e de um advogado. Para que é que serve isso? Para analisar o patrimônio e a pessoa e indicar o melhor instrumento que vai trazer mais benefícios
aquela pessoa que deseja, após a sua morte, evitar conflitos e litígios familiares. O testamento é de suma importância como instrumento para o planejamento sucessório. O mais comum, testamento, apesar de nós termos ainda uma cultura de não se fazer testamento no Brasil, diferentemente de alguns países que é obrigatório se fazer testamento, o mais comum é o testamento público, que é realizado na presença do tabelião. E lá, o titular da propriedade vai declarar a sua vontade para que seja colocada dentro desse instrumento. Se essa vontade estiver de acordo com a lei e com as regras da legítima, essa vontade ela poderá ser cumprida após a sua morte através de uma ação específica chamada cumprimento de testamento. Nós podemos afirmar que planejar é garantir o futuro de qualquer tipo de família. O planejamento sucessório trata-se de uma advocacia preventiva. Antes mesmo da morte, antes mesmo do processo de inventário, antes mesmo do litígio, o titular da propriedade ele vai planejar toda a sua sucessão para que posteriormente à sua morte se evite esse conflito familiar, que se evite esse litígio processual. Então é de suma importância fazer essa prevenção para evitar futuros litígios e futuros conflitos familiares. Por fim, eu quero deixar uma pequena reflexão e uma frase para vocês. Cada vez mais aumenta o número de processos no Poder Judiciário brasileiro. Cada vez mais se prolongam no tempo as ações que envolvem direito de família, especialmente a ação de inventário. Então, essa alternativa do planejamento sucessório é, sem dúvida nenhuma, a alternativa mais eficaz para evitar esses conflitos. E a frase que eu deixo para vocês é de um colega meu, advogado, Luan Mainardi, especialista também em planejamento sucessório, que diz que fazer o planejamento sucessório é um ato de amor para os seus familiares. O Sergipe Justiça adaptado ao isolamento social fica por aqui. Semanalmente estamos trazendo atividades de magistrados e servidores que vão além do trabalho remoto. Eu compartilho com vocês um momento de descontração entre a técnica judiciária Isabel Canavese e sua filha Laila. Você deve lembrar que Laila foi uma das apresentadoras mirins do projeto Sergipe Justiça Kids. A gente se vê na próxima semana. Até lá!